Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos de um texto que é bem conhecido, Salmo 90. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 90. Farei a leitura deste salmo e eu peço a você que, com toda atenção, acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É um texto bem conhecido. Verso de número 12, tenho certeza que você já mandou para algumas pessoas aí, talvez não todos, mas alguns já devem ter mandado no dia do aniversário de alguém, né? Bem comum. Mas esse texto, queridos, ele é muito profundo. Esse texto, ele vai mostrar a grandeza de Deus e como nós somos limitados. E é por isso que eu gostaria de, nessa introdução, fazer uma pergunta para você refletir. Você não vai responder para mim, mas você vai refletir sobre isso. Se você soubesse que teria uma semana de vida, você continuaria a sua rotina? Ou você procuraria fazer tudo diferente? Qual seria a sua resposta? Este texto, queridos, conhecidíssimo, ele exalta a eternidade de Deus. Nós temos dificuldade em entender a eternidade de Deus, porque nós temos um ponto de partida. Deus não tem. Deus é, de fato, eterno. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele é autoexistente. Ninguém o criou. Ele não é autocriado, ele é autoexistente, é diferente. É por isso que nós temos muita dificuldade. Mas ele, além de exaltar a eternidade de Deus, ele contrasta essa eternidade de Deus com a rapidez dos nossos dias. Com a transitoriedade, como diz o título deste salmo, do homem, da vida do ser humano. Ele também exalta a sabedoria de Deus. E nos convida a buscar essa sabedoria nele, no Senhor, para que tenhamos um coração sábio, para que possamos viver sabiamente, segundo a vontade de Deus. Somente em Deus, queridos,
nós temos sabedoria para poder viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que vivamos. Para viver, de fato, aquilo que o Senhor nos criou para viver. Somente nele nós temos sabedoria para entender os planos eternos e imutáveis do Senhor e assim nos submetermos a essa vontade perfeita, boa e agradável. Então, diante disso, gostaria de elencar aqui 3 verdades desse texto. Poderíamos ter vários aqui. Poderíamos falar versículo por versículo aqui, ter uma mensagem em cada versículo. Mas o nosso tempo não permite. Então, nós vamos elencar 3 verdades aqui desse texto. E a primeira delas é: em Deus temos morada segura e eterna. Antes disso, o tema do nosso sermão é o eterno e o peregrino. O eterno e o peregrino. E a primeira lição, a primeira verdade que nós elencamos aqui é: em Deus temos morada segura e eterna. E o salmista, aqui não é Davi, aqui é Moisés, talvez seja o salmo mais antigo do livro dos Salmos. O salmista inicia o seu cântico reconhecendo a sua segurança somente em Deus. Observe o que ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. A nossa segurança está somente no Senhor. Mas essa segurança, ela não é somente para os dias de hoje. Ela começa desde a criação do mundo. E ele fala que isso acontece de geração em geração. Eu fico imaginando Moisés, e como ele escreveu o Gênesis, o Senhor foi revelando a ele escrevendo o Gênesis, e ele pensando nisso, como o Senhor foi cuidando de cada detalhe, criando Adão e Eva, e mesmo depois do pecado, escolhendo 7 para poder ser a sua geração, e depois disso Noé, e depois o dilúvio, a vinda de Sem, e da família de Sem, vir Abraão, e ali de Abraão escolheu o seu povo amado, e de Abraão, Isaac, Jacó, e os seus filhos, e o período do exílio no cativeiro egípcio, o Senhor sempre cuidando, o Senhor sempre providenciando a segurança do seu povo, dos seus escolhidos. O Senhor sempre abençoando. Estavam com dificuldade, sim, passaram por dificuldade, sim, mas sempre protegendo, sendo sempre o seu refúgio, geração pós geração. Aquele que de fato é eterno, que não foi criado, mas é autoexistente, ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós estamos aqui nessa manhã, queridos, por causa disso, porque pela vontade do Senhor, nós fomos criados para o louvor da sua glória, e estamos aqui justamente fazendo isso, louvando o nome excelso, soberano e sublime do nosso Deus, louvando-o porque fomos criados para isso, para o louvor da sua glória. Ele não foi criado, ele é autoexistente, mas nós fomos criados porque ele quis assim nos criar, para que pudéssemos nessa manhã estar aqui, adorando o seu santo nome. Ele é a nossa morada segura e eterna. O nosso tempo, queridos, e os nossos recursos, eles são curtos e limitados. Às vezes você acha que você tem várias habilidades, mas chega um momento em que você percebe que tem alguma coisa que você não sabe fazer. Talvez você pense que tem muito tempo de vida. Nós todos temos essa perspectiva. A grande questão é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas o nosso Deus, Ele sim, é a nossa morada. Nele nós temos morada eterna e segura. Aqui nós não sabemos por que estamos ainda aqui e o que vai acontecer conosco daqui para frente. Mas podemos ter a certeza de que, ainda que o nosso tempo aqui venha a acabar,
temos morada com Ele, eterna e segura. Queridos, Abraão teve os seus dias maus. Jacó, quando estava se apresentando a Faraó, depois de ser levado para o Egito por conta da fome, e ele chega para Faraó e fala assim: olha, os anos da minha peregrinação são 30 anos, 130 anos, e foram poucos e maus. Ainda teve mais 17 anos, mas eu acredito que agora ele estava um pouco mais consolado, porque estava vendo José de novo. Mas ele fala que os seus 130 anos, novo ainda, foram poucos e maus. Queridos, o povo de Israel passou 400 anos cativo no Egito. E depois disso ainda peregrinou 40 anos no deserto. Mas o Senhor sempre providenciou segurança ao seu povo. O Senhor sempre providenciou a sua presença santa, morando, habitando no meio do seu povo. Deus, o Deus eterno, chama os seus filhos peregrinos para olharem para Ele. Observe o verso de número 3. Ele diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. É o Senhor falando assim: olhem para mim. Não olhe para os recursos limitados de vocês. Não olhe para a transitoriedade da vida de vocês. Aqui vocês têm, nesse período de peregrinação, vocês têm um início e têm um fim. Mas olhem para mim. Olhem para a minha eternidade. Olhem para o que eu estou garantindo para vocês. Olhem para o que eu tenho para vocês. Não olhem para vocês, olhem para mim. Esse é o convite do Senhor. E é interessante porque João Calvino, no início da sua obra mais famosa, As Institutas, ele vai dizer assim: o homem jamais chega ao conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. O que João Calvino está falando aqui para você conhecer a si mesmo, você precisa conhecer a Deus. Para que você entenda quem é você, você precisa entender quem é Deus. A primeira parte, quando João Calvino escreve, ele inverte um pouquinho. Ele fala de conhecermos a nós mesmos para conhecermos a Deus. Só que aí esse conhecimento ele fica limitado. Então a gente começa a olhar para Deus, para que a gente possa entender de fato quem nós somos. E é justamente isso que o Senhor nos convida: tornai-vos filhos dos homens. Olhem para mim, olhem para quem eu sou, olhem para a minha eternidade, olhem para o meu poder, olhem para a minha sabedoria. E vocês vão começar a entender quão pequenos, limitados, falhos vocês são. Quão vocês são dependentes da minha graça e da minha misericórdia. O Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele nos ordena olhar para Ele, nos ordena a deslumbrar a sua grandeza e majestade, para que possamos conhecer a nós mesmos. É por isso que Moisés começa justamente exaltando a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, para depois agora ele começar a falar de quem é o homem. Mas antes de entrar nesse detalhe, ou desse ponto bem importante na realidade, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Como a consciência de quem é Deus e de quem nós somos nos ajuda no nosso dia a dia? Porque às vezes nós falamos aqui, queridos, nós pregamos domingo após domingo, quarta após quarta, e até em outros momentos durante a semana, e às vezes você fica assim: que legal, mas como eu pratico isso no meu dia a dia? Como que isso funciona? Como olhar para a eternidade de Deus e para quem eu sou vai me ajudar nesse dia a dia? No seu trabalho, na sua família, passeando com a família. Como que isso vai nos ajudar? Então eu gostaria de observar isso para uma reflexão. Apesar de quem nós somos, o Deus Todo-Poderoso
cuida de nós. E Ele cuida todo dia. Toda vez que você acorda, abre os seus olhos e o Senhor te dá mais um dia de vida, é mais um dia que o Senhor tem cuidado de você. Então enche o seu coração de gratidão. Também, queridos, ainda que sejamos peregrinos, e somos, temos um tempo limitado aqui nessa terra, o Senhor traz a certeza de que temos morada eterna. É claro que, se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu, certamente todos levantarão a mão. Mas eu falo assim, e agora? Se for agora, todos vão abaixar a mão, né? Mas, quando o nosso tempo aqui se findar, aqueles que estão em Cristo Jesus têm morada segura e eterna. Quando o nosso tempo de peregrinação aqui acabar, nós temos morada segura e eterna com Deus. E para conseguir essa morada segura e eterna, para ter essa certeza da morada segura e eterna, não compete a mim e a você. Isso veio da parte do próprio Pai, enviando o seu Filho para nos garantir essa morada eterna e segura. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz o quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A nossa eterna morada, segura, tranquila, pacífica, está garantida não por aquilo que eu fiz, por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez no nosso lugar, na cruz do Calvário. Queridos, essa é a consciência que nós devemos ter todos os dias. É isso que fortalece a nossa fé e reanima a nossa esperança todos os dias. Se não é isso que motiva você a se levantar e trabalhar com vigor, como para o Senhor, se não é isso que motiva você a cuidar da sua família, a estar com os seus, se não é isso que fez você vir aqui nessa manhã, alguma coisa está errada. Porque é justamente o fato de termos essa morada segura e eterna no Senhor que faz com que o nosso coração se encha de alegria para adorá-lo todos os dias. Mas eu continuo aqui, porque o nosso tempo está um pouco limitado. E a segunda verdade que nós tiramos aqui é que nós precisamos viver sabiamente. Precisamos viver sabiamente. Mas como fazer isso? Em nossas peregrinações, nós adquirimos experiência. Não é verdade? Se eu contar alguma coisa para você, certamente em algum momento da conversa, eu falo assim, eu já passei por uma coisa parecida com isso. Posso te ajudar? Né? Por causa das nossas experiências. E já vivi coisas semelhantes. Né? Mas essa experiência ela não é suficiente. Experiência traz alguns detalhes da nossa vida, alguns atalhos que nós conseguimos, até mesmo para poder passar por coisas mais para frente. Mas nós percebemos claramente que Moisés fala nesse texto sobre a transitoriedade da vida. Como nós somos instáveis. Como o nosso tempo é curto. E a nossa experiência não vai fazer com que o nosso tempo seja prolongado. A nossa experiência, muitas vezes, não tira a instabilidade do nosso coração. E é por isso, queridos, que nós precisamos observar o verso de número 12. Eu gostaria, se você que está com a sua Bíblia aberta, leia comigo, por favor, o verso de número 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Até chegar aqui, desde o verso de número 4, 5, até o verso 12, que é o auge aqui desse momento, Moisés está descrevendo como que é a nossa vida, como que ela é frágil, como ela é passageira, é rápida, é curta. Nós vivemos nossa vida como se nós estivéssemos no controle dela. É por isso que nós precisamos observar e voltar os olhos para Deus, para a eternidade de Deus, todos os dias,
quando nós acordamos, porque todos os dias nós acordamos como se aquilo fosse uma coisa normal da vida, e vamos fazer as nossas coisas como se fossem coisas normais da vida, e não atentamos para a graça do Senhor sobre nós, não atentamos para as misericórdias do Senhor que se renovam mais uma vez sobre nós. Porque nós achamos que nós temos o controle. Eu vou fazer isso, o meu dia vai ser assim, a minha semana vai ser assim. Porque nós temos essa tendência de achar que estamos no controle da nossa vida. Mas nós não estamos. E Moisés sabe muito bem disso. Ele viveu no palácio de Faraó durante a sua infância e juventude. Ele tomou uma decisão que fez com que ele tivesse que fugir para o deserto e se tornar um pastor de ovelhas. E depois, quando estava toda a sua vida tranquila ali, com família constituída e tudo mais, o Senhor o encontra e o chama para liderar um numeroso povo. Ele não esperava nenhuma dessas coisas. Mas o Senhor assim fez. Porque é o Senhor quem está no controle da nossa vida. Talvez nessa manhã você já tenha se surpreendido com coisas, com algumas notícias, boas ou ruins, ou mais ou menos, em parte boa, em parte ruim. Coisas que você não esperava. Mas o Senhor continua reinando no seu alto e sublime trono. E Ele continua cuidando do seu povo. Ele continua, apesar de nós, apesar da nossa fragilidade. E nós continuamos ainda olhando para nós mesmos e achando que estamos no controle da nossa vida. Nós ignoramos o viver para a glória de Deus. Nós esperamos ter tempo para recuperar o tempo perdido, até mesmo para nos arrepender. Quantas pessoas você já pregou o evangelho? Não, agora não, eu estou novo demais. Mais para frente eu vou lá na igreja com você. Talvez já aconteceu de você fazer o convite, como o pastor Fábio aqui nos instigou, nos encorajou a fazer. Talvez você já tenha feito isso. E às vezes a pessoa já pensou desse jeito aqui. Não, eu ainda tenho muito tempo para viver, vou aproveitar um pouquinho mais a vida. Nós não sabemos, queridos, o que vai acontecer daqui a 5 minutos e achamos que vamos ter tempo para as coisas. Pergunto mais uma vez, se você soubesse que teria pouco tempo de vida, uma semana, o que você faria? Você ia arrumar o seu closet? Você ia levar o carro, programar para levar o carro para poder fazer uma revisão amanhã? Era isso que você ia fazer, se soubesse que você teria pouco tempo de vida? Nós precisamos de sabedoria para nos organizar, para organizar a nossa vida, sabendo de quem nós somos e fazer isso de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Não é a nossa agenda, mas é seguir conforme a agenda do Senhor. Mas o problema é que muitos dizem, quando eu me aposentar, eu vou fazer um monte de coisas que eu não consegui fazer ainda. A grande questão é, você vai ter vigor para fazer todas essas coisas quando você se aposentar? Não é melhor você aproveitar agora a força que você tem, o prazer em fazer as coisas? Talvez são coisas que a gente pensa. Ou talvez alguns outros possam dizer assim, quando as coisas folgarem, eu vou me envolver mais com a igreja, com o trabalho, com a obra de Deus. Queridos, as coisas não vão folgar. Não vão. Você sempre vai achar alguma coisa para colocar no lugar de outra que acabou. Não vai folgar. Ou você começa a trabalhar agora na obra do Senhor, ou você toma essa decisão hoje e começa a procurar que ministério você vai começar a trabalhar, a agir e pregar o evangelho para os seus vizinhos e tudo mais. Ou então você não vai achar folga nenhuma. Não vai. É algo que você
Começa a programar por causa do tempo que você acha que tem, por causa do controle que você acha que tem. Mas nós não temos. Nós não temos esse controle. Ou ainda, alguns podem dizer, quando as coisas estabilizarem financeiramente, aí eu vou conseguir dar mais tempo para a minha família. Quando você piscar o olho, os seus filhos já estão saindo de casa, indo estudar fora, ou casando e formando as suas famílias. E você nem viu esse tempo passar. Você nem aproveitou esse tempo com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Porque a gente ainda tem aquela tendência de achar que conforto vai compensar o tempo. Não vai. Vai lá, continua. Suando para lá e para cá e não aproveitando o tempo que você tem. Mas a gente acha que está no controle. A gente acha, porque a gente não olha para o Deus eterno que nós servimos, porque a gente não olha para quem Deus é e achamos que nós somos o Deus da nossa vida. Nós não conhecemos a nós mesmos e achamos que nós continuamos no nosso alto e sublime trono, mas nós não estamos nesse trono. Nós precisamos orar como Moisés orou aqui e falar assim: Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, ó Deus, a viver o tempo que o Senhor nos deu hoje, para viver a obra, para viver trabalhando na obra do Senhor, para aproveitar aquilo que o Senhor nos dá hoje para aproveitar, para poder passar o tempo com a família e brincar com os meus filhos e estar com o meu cônjuge. É hoje. Hoje você tem essa oportunidade. Senhor, ensina-nos, em nosso período de peregrinação, para viver para a Tua glória. Essa é a oração que nós precisamos fazer. Em terceiro lugar, nós devemos confiar o nosso futuro ao Senhor. Nós devemos confiar o nosso futuro ao Senhor. Moisés continua sua oração cantada na perspectiva futura. E ele começa, a partir do verso 13, a falar: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E agora ele vai falar sempre para poder, dali para frente, saciar-nos de manhã com a sua benignidade, para que nós possamos cantar de júbilo, nos alegrar nos nossos dias, aqueles dias que o Senhor ainda tem para nós. Ele fala justamente isso: faça-nos enxergar, Senhor, a tua benignidade. Daqui para frente, Senhor, encha a nossa boca com louvor ao Senhor. Não deixa a murmuração tomar conta do nosso coração, Senhor. Os dias podem ter sido de adversidades. E muitas dessas adversidades podem ter sido por causa de decisões precipitadas minhas e de vocês. Muitas dessas adversidades nós mesmos trazemos para nós mesmos, com as nossas decisões precipitadas, porque não olhamos para aquele que realmente reina e achamos que nós estamos no controle. Cabe-nos, com a graça de Deus, olhar pela perspectiva do nosso Senhor e pedir: Senhor, cobre-nos com a tua graça. Ajuda-nos a entender que nossas obras aqui, elas serão recompensadas, muitas vezes não aqui, mas na eternidade. Nós precisamos olhar para aquele que, com sabedoria, pode providenciar todas as coisas, inclusive a própria sabedoria a nós, para que possamos viver conforme a sua vontade. É por isso que Tiago, lá na sua carta, ele vai dizer justamente isso. Você precisa de sabedoria? Peça a quem? A Deus. E peça de que maneira? Com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é como a onda que é agitada pelo vento.
A grande questão é que nós somos instáveis, mas o nosso Deus é um Deus imutável. Nós somos passageiros, mas o nosso Deus é um Deus eterno. Nós somos peregrinos, mas o eterno é quem nos orienta, quem nos guia, quem nos protege, quem providencia todas as coisas, para que até chegar naquele dia em que estaremos com Ele na eternidade também. E eu gostaria de concluir dizendo para os irmãos: vale a pena viver para a glória de Deus. Vale a pena. Talvez o seu desânimo está em ver os seus trabalhos como inútil. Eu estou servindo ao Senhor, mas parece que ninguém reconhece. Não é para os outros reconhecer. O Senhor está vendo. E Ele te recompensará. Aqui, ou talvez na eternidade. Ou melhor dizendo, aqui talvez, mas na eternidade, com certeza. Vamos corrigir aqui. O Senhor nos recompensa. O nosso passado já foi perdoado em Jesus Cristo. O nosso presente, ele deve ser guiado na perspectiva de que Cristo é o nosso refúgio. O nosso futuro é nosso aliado, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, porque Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Queridos, foi o Senhor Jesus, eu repito mais uma vez o que eu já falei um pouquinho antes, foi o próprio Senhor Jesus quem nos prometeu morada eterna e segura. Foi Ele quem nos garantiu que nele nós temos vida eterna. Foi Ele quem nos garantiu essa certeza da nossa salvação. Então, por que crermos em nós, nas nossas obras, nos nossos recursos, se nós temos um Deus eterno que enviou o seu Filho eterno para poder nos tirar de uma condição de condenação eterna, para que vivêssemos sabiamente para o louvor da sua glória? Nesse período de peregrinação, queridos, ainda teremos coisas para viver enquanto o Senhor nos permitir estar aqui. Coisas boas, sim, coisas ruins também. Experiências vamos ter ao longo do caminho. Mas uma coisa é certa: quando esse tempo aqui se findar e o nosso tempo de peregrinação acabar, por causa da obra perfeita, única e suficiente do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que moraremos eternamente e seguramente, agora já até sem a presença do pecado, com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estamos diante do banquete da graça de Deus.